Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá, malta! Como é? Aqui estamos nós para o segundo episódio da primeira temporada, o remake. Yes, estamos aqui. E quem é que começa esta semana? Sou eu, Dinho. Exatamente. É o meu Eu momento sou de protagonismo. Pedro. Então, exatamente. Então, e vamos relembrar o protagonismo do segundo episódio. O que é que tu Exatamente. contaste, amor? Dá-nos o remake aí da coisa. Eu amei este tanto, meu Deus. Então, o meu caso chama-se Uma Marquesa Mata Hari. Yeah. Yes! Mata Hari! Foi aqui que começaram. Não consigo evitar cada vez que eu sei esse nome. Claro. Força. Então, falamos da Margarita Ruiz de Lijori, Marquesa de Villasante, Baronesa de Alcalá, Duquesa de Valdeáguilas e Viscondessa de La Mosquera. Ela tinha títulos assim, ó, assim. Assim. Os molhos. Ela nasceu a finais do século XIX, era licenciada em Direito, falava vários idiomas e também tinha um título de enfermeira. Ela compartilhava a mesa muitas vezes a nível internacional com chefes de Estado, a nobreza, altos dignatários. Isto, claro, porque ela própria era um membro da alta sociedade espanhola, com tantos títulos, não é? Às vezes têm muitos títulos, mas depois o dinheiro no banco é pouco. Ela foi espia na sua juventude, em Marrocos. Ela estava ao serviço do general Miguel Primo de Rivera, onde salvou a vida do general Franco, o ditador de Espanha, 2 vezes. Salvou-lhe a vida 2 vezes. A esse cagarolas do caraças. Uma vez conseguiu avisar o Franco de uma emboscada e na segunda, com os seus conhecimentos de enfermeira, ela parou-lhe uma hemorragia que poderia ter sido mortal. Que pena, né? Ah pá, deixavas sangrar, moça. Né? Era uma desculpa boa, era tipo, olha, ai. Olha, veio sem sangue, eu não consegui segurar, olha. Ai, Paco, Olha. que se me muere Paco, Quer dizer... Bueno. Paco é o diminutivo de Francisco em espanhol. Já sei que não tem muito sentido, mas é o Paco. Então, ela foi nomeada a certo ponto capitã honorária do exército. Um título mais para ela ter. Ao voltar de Marrocos, foi-lhe pedido os seus serviços de espia também em Paris e na própria Espanha para vigiar certos filósofos e pensadores que eram suspeitosos para a força militar. Depois disto, ela foi enviada à América para estudar, atenção, o feminismo. Porque o feminismo estava a adquirir um auge em Espanha com a incorporação da mulher a atividades que, até aquela altura, estavam só reservadas a homens. Ou seja, as mulheres começavam a sair da cozinha. Iam trabalhar. Exato. Isso tal. era assustador para os homens fracos. E para um ditador já não te digo, né? O feminismo. Oh, meu Deus. Claro, exatamente. Pronto. Homem fraco, ditador, pateiro, pataram. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela continua como espia e colabora com os alemães nazis que tinham ajudado militarmente ao ditador Franco na Guerra Civil Espanhola. Mas claro, vendo que o rumo da guerra mudava, ela começou a espiar para os ingleses também, para os aliados. Então houve um momento que ela estava a espiar para os dois lados. Ela estava a dar para os dois lados. Ela era um pau de 2 bicos nessa Ela altura. era empreendedora. Vamos ver quem é que paga mais. Exato. Bora lá. Ok. Exatamente. Os contatos desta senhora foram aproveitados para facilitar a fuga e a acolhida em Espanha de importantes dirigentes nazis. Ok.
A 30 de janeiro de 1954, Luís, o filho da Marquesa, denuncia a sua mãe à polícia. Porquê? Pela suposta mãe. implicação na estranha morte da sua irmã Margot, de 37 anos. Na denúncia, constava que a Marquesa tinha realizado diversas mutilações ao corpo da sua filha após a morte. As suspeitas tinham que ver com umas tesouras e umas pinças que estavam junto à cama onde morreu a Margot, que não eram nem de nenhum médico, nem de nenhum forense, mas sim eram da própria Marquesa. E o filho dela sabia isso. Ok. Ainda Exato. por cima, a nossa Marquesa Mata Hari era aficionada à dissecção de animais, quase de forma doentia. Ela fazia isso mesmo. Pois é. Ok. Ela tinha ali um fetiche. Yeah. A Marquesa era uma mulher muito especial, rodeada de animais de estimação, que ela tratava com muito amor e muito carinho mesmo, ou seja, ela apreciava os animais, mas depois, quando eles morriam, disseccionava-os sem problema nenhum. Tipo, para guardar um recuerdo do bichinho. Pois, estás a perceber? exato. Então, ela tinha o costume de conservar em formol várias partes do corpo, incluindo o coração, a língua ou a pele, inclusive a cabeça de alguns dos animais. Ok? Segundo Luís, o filho dela, o denunciante, a sua irmã morreu no dia 19 de janeiro como consequência de uma leucemia. Quando a Margot faleceu, a Marquesa não deixou nenhum dos irmãos entrar ao quarto. Só chegaram a ver o caixão fechado e já a caminho do cemitério. A Marquesa também não deixou que se abrisse o caixão, tipo no... como é que se chama isto? No velório, né? Sim. Apesar de que imensos familiares pediram que deixassem ver a Margot, né? Obviamente. Porque também não lhe tinha acontecido acidente nenhum, ela não tinha porquê estar Pois, mal exato. visivelmente. Exato, fechado. Exato. Exatamente. O Luís entra no quarto da irmã já depois do enterro e encontra também uma faca e uma tábua de cortar carne. Tac, 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 tac. Ok. Dado que um dos principais hobbies da sua mãe, ok, era fazer isso aos animais e que ela tinha ali um secretismo doente com o enterro, né? O Luís suspeita Yeah. que a mãe dele pode ter mutilado o cadáver da Margot como fazia com os animais. Ok. Nisto, um tribunal de Madrid inicia a investigação das acusações. Já como ordem judicial, a polícia levou a cabo um registro da casa da Marquesa na rua Princesa. Ok? E este é o texto que ficou registado na ata da inspeção. Um machado pequeno dos tipos de cortar carne. Um frasco de material de plástico com a metade inferior branca, a metade superior transparente e uma tampa vermelha. Este frasco contém, como se pode comprovar pela transparência da parte superior, uma mão direita. Parece ser de mulher e cortada pelo pulso, estando o recipiente cheio de um líquido transparente. Formol, obviamente, né? Formol, portanto. Claro. Exato. O juiz então ordenou a exumação do cadáver da Margot e a primeira coisa que resultou estridente é que lhe faltava a mão direita, efetivamente. Pois, claro, exato. Um exame forense mais exaustivo revelou que também lhe faltava um pedaço da língua, os olhos e que lhe Ai, tinham, nossa! e que não tinha pelo púbico. Ok? No primeiro, hoje em dia, se calhar é mais normal, né? Mas naquela altura, uma mulher dizer, ai, pois vou cortar os Pois, cabelos. exato, Não, sim. né? Exato. Exato. Opa. No primeiro registro do apartamento da Marquesa, encontraram várias partes de animais em frascos, mas ao examinar melhor, viram que também estavam os restos da Margot em frascos. Com Da formol. Margot. Ai. Nossa. A Marquesa foi acusada e ela negou rapidamente todas as acusações, mas o juiz ordenou a detenção imediata dela e do marido dela também, por se acaso.
Por si acaso. Exato. Exato. Todos para a prisão. Além do seu apartamento de Madrid, a Marquesa passava largas temporadas numa casa que tinha em Albacete. E esta residência sempre deu muito que falar, como cenário de histórias que envolviam uns homens vestidos de negro e com um aspecto nórdico. O que as pessoas queriam dizer é que eles eram muito brancos. E que trabalhavam na cave num laboratório secreto a fazer experiências estranhas. Ok? Era uma seita. Exato. Bom, as pessoas pensaram logo que eles seriam cientistas nazis fugidos da Alemanha. Já que ela gostava tanto de ajudar a escumalha. Ao morrer a Margot, essa cave nunca se encontrou. Ok? Também nunca apareceram estes misteriosos homens nórdicos. Mas que as câmaras de vigilância os viram? Viram. Essas captaram tudo. Isso ninguém tira a razão aí. Essas têm... É pena não dar para aceder aos discos rígidos dessas câmaras de vigilância. Mesmo a sério, Essas aí é que captam sempre tudo. Sem dúvida. De todas as formas, a polícia, ao registar a casa, sim que encontrou ali uma metralhadora de origem alemã em perfeito estado de funcionamento. Assim que era bastante possível que esses dois alemães tivessem estado ali mesmo e tivessem fugido quando a Margot morreu. De alguma forma, ok? Exato. Também temos que dizer que naquela altura houve numerosos testemunhos de avistamentos OVNI naquela zona. E algumas pessoas chegaram a relacionar os misteriosos homens nórdicos com seres vindos do outro mundo. Nunca esquecendo que é sempre uma possibilidade de haver OVNIs. Sempre. Mas nunca saberemos ao certo esta parte. Eu acho mais plausível os nazis, né? Não sei, digo. Epá, se calhar... É mais fácil, é mais fácil. Eu acho que se calhar sim. Então, 7 anos depois, a Marquesa e o marido dela foram a julgamento, mas nunca foi possível provar que eles tenham sido os autores da morte da Margot. Ok. De todas as formas, esse não era o problema principal aqui, já que a autópsia corrobora que a filha da Marquesa faleceu como consequência de uma hemorragia cerebral. Ok. Segundo algumas fontes, e segundo outras fontes, foi por uma infecção pulmonar ou leucemia. Ou seja, o que é que o juiz fez? O juiz adicionou assassinato à causa porque sim, porque lhe apeteceu. Exato. Vês o que é que tu ganhas? Vês o que é que tu ganhas em dar apoio ao regime ditador e tal? Ainda te lixo. Pronto. Karma is a bitch. Yeah. A Marquesa foi acusada de cometer um delito de ultraje a um cadáver. Adoro. Um ultraje a um cadáver. Adoro isto, um delito de ultraje. E um crime de perigo contra a saúde pública. Ao que ela respondeu que os restos encontrados no seu apartamento, como a mão, por exemplo, né, eram somente lembranças da filha morta. Eram recuerdos. Ela queria um pedacinho da filha para guardar. E cortou-lhe a mão. E os pelos públicos, e os olhos, e um bocado da língua. Pronto. Ganda recuerdam os pelos claro. públicos. A Marquesa e o marido dela, peço desculpa, foram sentenciados a uma sanção monetária e à reclusão durante 10 anos num sanatório psiquiátrico. Penitenciário. Ok? Estavam presos num sanatório psiquiátrico. Nunca se soube se eles estavam realmente loucos. Ok? Mas este caso fez tão popular que nas ruas de Madrid as crianças tinham uma cantiga. Ok? Que era assim. En la calle Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Traduzindo, se vocês não apanharam, na Rua Princesa vive uma velha marquesa com a sua filha Margot, a quem a mão ela cortou. Moral da história, esconde a mão que vem aí a velha. Então, uma teoria que se baralhou na altura para explicar as amputações
relacionada com estas experiências estranhas que supostamente aconteciam na cave da casa de Albacete foi que as amputações tivessem algo a ver com algum tipo de doença ou agente químico que pudesse ter matado a Margot. Ok. Poderia ter sido que, para evitar uma investigação, a sua mãe lhe amputasse a mão, a língua e lhe tirasse os olhos, ok? Porque podiam ser zonas afetadas do corpo com alguma coisa. Lembremos também que os 2 alemães nazis poderiam, supostamente, presuntamente, estar ali a fazer experiências numa suposta cave que nunca foi encontrada. Ok? Exato. Se algum dia foi feito um exame científico a estas partes da Margot, nunca foi sabido por ninguém. Não está escrito em lado nenhum, não há factos, não há provas, nada. A Marquesa chegou a sair do centro psiquiátrico e ela acabou por ir viver na sua casa de Albacete. Ela declarava a sua inocência em tudo, insistindo que tudo tinha sido uma montagem dos filhos dela para a incapacitar e ficar com a sua grande fortuna. Claro que sim. Coitado. Então, esta é a parte que eu mais gosto. É que aqui é que tu vês como ela é uma marquesa. Ela é uma marquesa daquelas. Ela disse numa entrevista, passo a citar: como ia eu profanar o que eu mais queria neste mundo, que é uma filha minha? Lembremos que ela tinha admitido no julgamento que ela assim cortou a mão. Pronto, mas ela aqui já não. Ok. Já não estava. Exato. Ela continua a dizer na entrevista: você acha que se eu lhe tivesse cortado a mão como uma relíquia, eu ia pôr a mão num frasco de plástico? Eu tenho guarda-joias de prata, eu tenho caixas muito valiosas. Verdade, que eu já não me lembrava dessa parte. E ela termina a frase com: se pretendiam demonstrar que eu estou louca, não conseguiram. Well. Não. Eu acho que ela própria demonstrou. Você denunciou sozinha, fofa. Totalmente. Ela morreu pouco depois desta entrevista e tudo, porque ela já tinha Ok. Porque ela já tinha a saúde bastante deteriorada. Eu volto a repetir, eu estou-me a enganar um montão nestes casos da primeira temporada, porque está tudo escrito em portunhol e eu estou a tentar traduzir ao mesmo tempo que eu estou a falar, tá? Eu já melhorei o português, eu juro. Ok, eu juro, Cristina, eu juro, foi só isso. Eu juro, Cristina, foi só Eu juro, Cristina. Ok. Ela morreu pouco depois da entrevista porque a saúde dela já estava bastante deteriorada. Ela tinha 79 anos e estava completamente arruinada, sem dinheiro nenhum. Acabada. Yeah. Acabada. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Is a fucking bitch. It is. Ela foi enterrada no mesmo cemitério que a Margot, ok? E pronto. No meu caso, a Anitta cometeu um crime. Sim, a Anitta profanou um cadáver. Cometeu também o crime de contribuir a uma ditadura militar com a sua arte de espia. E cometeu o gravíssimo crime de salvar a vida 2 vezes ao Francisco Franco, que perpetrou uma ditadura durante 36 anos em Espanha e que deixou ao redor de 150 mil mortos. Ok? Então, se tivéssemos matado um, se calhar tínhamos salvado 150 mil. Estão a perceber? Pronto. Mas a minha Anitta foi presa num psiquiátrico. Que ainda a deixou pior que o que ela já estava. Mas foi. Correto. Pronto. E adoro uma coisa, é que eu apontei aqui no final do caso: forense igual a médico legista. Porque tu deves-me ter explicado naquele episódio. Adorei. Que bom é reviver. Não é, amiga? Pá, adoro. É giro. Adoro a notinha. Eu adoro este caso. Eu não sei tu, mas este caso dá-me vida. É engraçado. Gosto muito. Tem todos os... Sabes, é tipo mesmo de programa da tarde, para dar com escovilhice. É mesmo aquele caso com escovilhice. Completamente. É maravilhoso. Esse caso é gossip, eu adoro. Mesmo a sério. E agora... fofoca, chisme. E agora é você que vai contar um caso que na altura até lhe roubaram, se eu me lembro bem. Foi este o
total, não foi? Foi Foi este este. total. Foi, Sim lo digo, exatamente. sim lo digo. Con todo mi coño. É que, portanto, o nome do caso é Um Padre Inocente, com um ponto de interrogação, e vamos falar do seu doutor Padre Frederico Cunha. Eu lembro-me do nome dele tão bem. É, é, é. Antes de irmos à Madeira, a 1992, em 1958, em Natal, no Brasil, nasceu então o Frederico Cunha. Em 83, ele foi para a Madeira. É como a Chusa de Jerusalém. Nasceu no Natal. Ai, que caralho. Podia ser Tissesta. Exato. Pronto, foi então para a Madeira e tornou-se sacerdote na Diocese do Funchal. Ora, ele era uma pessoa que atraía muitas atenções. Ele tinha assim um estilo muito, portanto, óculos escuros, mesmo assim dentro dos estabelecimentos entrava num café, onde fosse, sempre com o óculos escuro na cara, roupas assim muito escuras e tinha um gosto muito especial por caveiras. Então ele andava sempre com caveiras nas fivelas dos cintos ou pendurados nas camisas e tinha uma caveira muito específica, muito distinta, pendurada no espelho do carro. Portanto, cada vez que ele vinha, podiam haver 30 carros iguais, toda a gente sabia que aquele era o dele por causa ali Da caveira, claro. da cadeira, da caveira, Da caveira. da caveira pendurada. Imaginas uma cadeira pendurada no espelho do carro. Pá, de haver loucos para isso, há malucos para tudo, mas já sem não dúvida. digo é nada. Então, a questão aqui é que o padre Frederico tinha muitos casos acumulados, muitas queixas, de pedofilia. Mas era tipo em cada paróquia que passava. O problema é que ele tinha um bispo, que era o bispo Teodoro de Faria, que andava sempre tipo a levá-lo ao colo, andava sempre a protegê-lo. Então ele ia para Limpava-lhe o esta cozinho, paróquia. pronto, vá. Né? Exatamente, é água de rosas, completamente. Que é do tipo, ele ia para aquela paróquia, havia problemas, ia lá o bispo, mudava de paróquia. Naquela paróquia havia problemas, ia lá o bispo e mudava. Ou seja, nunca foram ao fundo da questão. Simplesmente andavam ali a transferir de paróquia em paróquia em paróquia em paróquia. Claro, para salvar-lhe o cu, E entre- literalmente, já está. Exatamente. Então chegou à Madeira já um bocado com essa fama e depois lá está, tem este estilo assim muito coisa. Depois havia bastante, havia muito rumor de que ele era homossexual. Pronto, estamos aqui nos anos 80, não é? Portanto, mentes mais pequenas, né? E então não foi fácil ali a adaptação. E entretanto chegamos a 2 de maio de 1992, quando o corpo de um menino de 15 anos, chamado Luís Miguel Correia, foi encontrado pelo próprio pai. E foi encontrado numa ravina. Viu-se no corpo que levou uma pancada na cabeça e tinha apenas uma peça de roupa vestida, que era um par de calças com a barguilha aberta. Não havia qualquer tipo de sinais de abuso. Em 2020, o médico que fez a primeira autópsia, portanto em 2020 ele já estava muito velhinho, coitadinho, ele diz mesmo, mas ele diz isto num tom assim, coisa, que é do tipo, eu não encontrei sinais de abuso nenhuns, mas a água limpa. Mesmo que seja sem sabão, a água limpa tudo. Ele disse isto num tom do tipo, eu não vi nada, mas olha que se calhar a água limpou a coisa e aconteceu. Foi mais nessa assim. Ora, no dia 1 de maio, um dia antes do crime, há testemunhas, há cerca de umas 3, 4 testemunhas, que viram o Luís dentro do carro do padre, a cerca de 600 metros de onde o corpo foi encontrado. E a pancada que o Luís tinha na cabeça era do lado esquerdo, ou seja, do lado do pendura, né? Claro. Do tipo que foi o condutor que bateu no pendura, não é? Dizem então aqui, portanto,
isto é o que diz, entre aspas, a autópsia, né? Que foi do lado esquerdo, e depois a partir daí chegaram à conclusão que foi o padre Frederico, ponto final, que ele queria ter relações com o Luís, e como o Luís não aceitou, ele chateou-se, deu-lhe uma pancada na cabeça e mandou-o da ravina abaixo. Ponto. Eles têm o caso feito, têm o caso fechado. Eles não querem saber de mais nada. Acabou. O padre declara-se inocente a toda a hora. E aí entre 1987 e 1990, o padre, quando estava na paróquia de São Jorge, conheceu um rapaz que era o Miguel Noite. Esse rapaz tinha 17 anos e vinha de uma família muito pobre, uma família com dificuldades. Então o padre acabou por apadrinhá-lo um bocado. Não é que tenha adotado, Sim. mas apadrinhou ali um bocado e dava-lhe ajuda, principalmente a nível de comidas e não sei o quê. E havia grandes rumores, lá está, como o padre era homossexual, havia grandes rumores que o Miguel era... Eles na altura chamavam amante do padre, mas é assim, o Miguel era menor, ele tinha 17 anos, portanto eu acho que não era considerado um amante, não é? Mas pronto. Quando foram então a julgamento por homicídio, pelo homicídio do Luís, o Miguel diz em tribunal que quem estava com ele naquela noite não era o Luís, era ele o Miguel. Exato. Agora, a coisa foi que aqui o tribunal descartou completamente as declarações do Miguel. Ou seja, para além de ter condenado o padre a 13 anos de prisão, ainda condenou o Miguel a 15 anos de pena suspensa por falsas declarações. O tribunal não acreditou numa palavra que o Miguel estava a dizer. Os advogados, portanto, a defesa do padre ainda andaram ali a batalhar. Epá, posso dar aqui uma teoria. Eles se calhar até acreditavam no Miguel, mas se calhar pensaram, ele não foi apanhado por todas as outras coisas, se calhar com isto a gente consegue apanhá-lo. Então vamos lixá-lo, de certeza absoluta. Tipo, fugiste das outras todas, então agora a gente vai te lixar porque a gente pode. Eu acredito muito nessa teoria, queres saber porquê? Porque, é assim, a defesa estava sempre a bater nesse ponto, estás a ver, do tipo, o Miguel já confirmou que era o Miguel que estava, que não era o Luís. E depois havia outras testemunhas... Não me interessa! Exato, eu não quero saber! E a cena foi que havia testemunhas que metiam o Miguel no carro com o padre e não o Luís. Ou seja, para além do próprio Miguel estar ali a dizer, mas não era o Luís que estava com o padre, era eu, havia, ou seja, enquanto havia 2 ou 3 pessoas que achavam que era o Luís com o padre, havia se calhar tipo umas 5 ou 6 pessoas que testemunharam que era o Miguel com o padre. Claro, com o padre. Está a ver, e não o Luís. Houve inclusive um taxista que os encontrou, que chegou mesmo à janela do carro, que conversou com eles, tipo, então, como é que é, está tudo bem, então onde é que vocês vão, andam aí a passear, não sei o quê, e esse taxista foi e testemunhou que era o Miguel que estava no carro, que não era o Luís, e mesmo assim o tribunal descartou. Outra coisa, havia um salão de jogos lá na aldeia, e havia havia um salão de jogos lá na aldeia, e no salão de jogos disseram que o Luís foi visto pela última vez com uma mochila de ganga por volta das 7h30 da tarde, que supostamente é a hora do crime. Ou seja, sozinho e não num carro. Exatamente. E a última vez que o Luís foi visto foi nesse salão de jogos. A mochila nunca foi encontrada e o Luís, a partir daí, nunca mais foi visto, até aparecer o corpo na ravina. Claro. E lá está. O tribunal nunca acreditou em nada. Outra, não havia vestígios do Luís no carro do padre. Havia do Miguel, sim, não havia nada do Luís. Mas o tribunal continuava aqui a bater-se de maluco. Não, porque foi o padre e foi o padre sim, e foi o padre. O tribunal queria apanhá-lo mesmo assim. Queria. O que eu não acho errado, atenção. Acho bastante correto, até porque, pronto, muita merda, né? Mas pronto, não seria aqui o caso, não é? Depois, havia aqui uma outra confusão que era... Acusam então, dizem que o Luís foi atirado da ravina abaixo.
Mas agora pensa comigo, como é que um corpo cai de uma ravina abaixo e não tem um arranhão? Não tem uma lesão de ter caído da ravina abaixo. Parece que o corpo dele foi tipo posto dentro d'água. Depositado ali. E não atirado, exatamente, e Yeah. não atirado da ravina abaixo. Então, passado uns tempos, não é? A PJ chamou o doutor Sombreirinho, que é um médico legista todo XPTO lá dos coisas de Lisboa, para fazer uma segunda autópsia. Lá das coisas de Lisboa, lá coisa. Vocês sabem aquela coisa de medicina legal toda que tem nomes muito compridos, é as coisas de Lisboa, pronto. Lá Então- do desto. Exato, isso, pode ser. Chamaram-no então para fazer uma segunda autópsia. E em 2020 também, quando ele fez uma entrevista, ele especificou: não há ninguém que consiga provar que aquele indivíduo foi agredido dentro ou fora do carro, ou no meio da estrada, ou que sequer foi atirado dali para baixo. Ou seja, não havia maneira de provar nada. Nada, yeah. Absolutamente nada. Dava para ver que ele levou uma pancada na cabeça e pronto. Não há tipo... Não há provas que especifiquem exatamente o que é que aconteceu. Agora, cair de uma ravina ele não caiu porque não há qualquer tipo de Epá, de coisa ferida, disso, né? de marca, Nada. de tal. Yeah. Exato, absolutamente nada. Inclusive, eles recorreram a uma tanatologista, que é o estudo científico da morte, e ela confirmou mesmo que não havia lesões absolutamente nenhumas, portanto, o corpo foi depositado na água e não foi atirado da ravina. A mãe do senhor padre, que eles eram assim unha com carne os dois, ainda foi tentar recorrer ao tribunal outra vez, foi apresentar novas provas, o tribunal continua a não aceitar nada. Estes médicos todos que fizeram a segunda autópsia, esta médica de tanatologia, tudo e mais alguma coisa, ninguém foi chamado a depor. Eles chegaram ali e disseram: não, este gajo não presta, vai de cana, e acabou. Yeah. É o momento de mandá-lo lá para dentro. Exatamente, a gente não quer mais nada com esta pessoa. Agora, em 1993, foi quando ele começou a cumprir a pena. E em 98, 5 anos depois, teve a sua primeira saída precária. Com licença, portanto, ele ia passar 8 diazinhos em casa a passear. Lembras-te, né? Bye, butterfly. Exatamente. Então, e o que é que esta pessoa fez? Aproveitou e foi dar uma voltinha ao Brasil, não é? Para visitar a família outra vez. Agora, a questão aqui é... Mas olha, ele teve ajuda, não teve? Para dar frascos. Era exatamente isso que eu ia dizer. Porque Desculpa. Faz mal, amor. Porque assim, ele está preso, não é? Ele está a viver em Portugal, tem documentação portuguesa. Ele está preso. E, de alguma maneira, o consulado brasileiro autorizou-lhe passaporte, autorizou-lhe tudo e mais alguma coisa, todos os documentos e mais algumas, para o senhor padre voltar para o Brasil. Então, ele Catarina, foi de Portugal durante... Isso foi por causa do Word, de certeza. Absoluta, só pode. Eu não vejo outra razão a não ter sido por causa de nós somos os ladrões, desculpa lá. A gente roubou o ouro e eles disseram: agora é o momento para vocês pagarem. Vou recuperar, pronto, vou-me vingar. É agora. Vão-se lixar. Vou-te roubar o prisioneiro, que esse é nosso. Ai, meu Deus. Então pronto, eu vou para Brasil, vou para Madrid, e de Madrid foi então para Brasil e acabou-se aqui. Portugal ainda foi tirar justificações formais com o consulado brasileiro, que ignorou completamente, deu ghost, o consulado brasileiro deu ghost a Portugal. Deu ghost a Portugal completamente, porque nós nunca sequer obtivemos uma resposta, uma justificação, nada. Então, desde 98 que o padre está no Brasil a viver uma vida completamente normal. Ainda completamente normal. É que nem preso nem nada, ele está tranquilo. Completamente, mas tipo a fazer a vida normal. E outra coisa, ele está a trabalhar na igreja lá. Ele está a trabalhar na igreja, tipo, normalíssimo. Mas está tudo bem, uma vida normal. A cena é, em 2018 o caso prescreveu. Portanto, fosse o que fosse, já não ia haver penas para ninguém, já não ia haver prisões para ninguém. Acabou. E em 2020, que foi quando eles andaram a fazer entrevistas a esta malta toda, ele deu uma entrevista à televisão.
E diz que ele diz especificamente, eu considero-me inocente do homicídio. Ou seja, ele não nega todas as outras alegações. Não confirma, Exato. mas também não nega. Né? Do tipo, eu sou inocente do homicídio. Ele ainda diz assim, se eu não fosse padre, eu não tinha sido perseguido, e eu fui perseguido por ser homossexual, e a homossexualidade não é crime. Ou seja, ele aqui confirmou que teve casos com, Claro. assim, com outros homens. Agora, Ele não foi não, perseguido ele por ser não confirmou. homossexual, ele foi perseguido por ser pedófilo. Pedófilo. Isso é Mas a porque. questão é essa, Isso é que é. mas na cabeça deste tipo de pessoas ele não era pedófilo, ele era um homossexual, ele não tinha era noção, né? Tinha naquele cérebro doente, porque isto para mim é um cérebro de uma Nojento. pessoa doente, Sim, sim, não sim. é? Ele não tinha era noção que a relação que ele estava a ter era com menores. Com menores, exato. Ou seja, pedófilo, ponto, ele tinha que estar preso, ele não devia... Pá, olha, não sei o que aconteceu aqui, ele foi muito ajudado pelo consulado, havia muitos bispos, inclusive portugueses, que durante os 5 anos que ele teve preso na prisão, durante os 5 anos que ele teve preso, não é? Foram lá visitá-lo, portanto, isto tem mão da igreja, que a igreja tem muito poder, isto tem mão da igreja, foram buscar o consulado brasileiro, lá está, arranjaram aqui maneira de mandá-lo de volta para o Brasil e ele não sei se ele está vivo ou morto, também não me interessa, eu sei o que é que eu queria, agora ele está lá e pronto, e a viver uma vida Olha, normal e não era é o suposto. que eu digo, é o que eu digo de um ex. Um ex em concreto, é? Porque eu dou-me bem com os ex. É, se está vivo, está tudo bem. Se está morto, está tudo bem também. Está tudo bem. Fim. Se está vivo, está tudo bem. Se está morto, está tudo bem também. Está tudo bem também. Eu vou dormir igual à noite. Está tudo ok. Exato. A minha Pronto. almofadinha é fofa. Epá, então E é isso. vai à merda, é? Esse labrego do caraças. Vai à merda completamente, porque eu acho que isto é um ultraje. Isto é um É. ultraje Mas também é que uma completamente. coisa. Tu vês as fotos dele e dizes. É que eu não gosto de dizer nada. Mas é, todos temos olhos na cara, amiga. Todos temos olhos na cara. Já está. E é uma pessoa que não é Yes. atraente nem para uma rapariga nem para um rapaz. Como é que ele chegava a conseguir sequer? Qual era o pretexto que ele. Eu adorava saber. Qual é o pretexto que ele usava O pretexto para que ele abusar usava de menores? Estás a perceber? para chamar a atenção. Não, Exato. não dá, não me entra. Não entra. Não Sei. entendo. Não sei. Olha, sei que é muito triste. Eu acho que pela primeira vez a justiça portuguesa tentou fazer alguma coisa correta. Não é? Que foi ok. verdade. Está bem, não mataste, mas não prestas, portanto vais ficar aqui preso na mesma. Pela primeira vez tentaram fazer uma coisa correta e tinha que vir a porcaria, a merda da igreja que não tem outro nome e safar esta porcaria toda, limpar esta porcaria toda. É que tu já viste, cada vez que a gente fala de um caso da igreja é sempre muito mirabolante. É sempre E são merda. coisas que não se sabe, coisas que aconteceram, coisas assim. E muito segredo aqui e ali, não se sabe porquê e como e aonde. É sempre muito secretismo. Não. Para mim a igreja é das piores coisas que a nossa sociedade tem. Das piores. E atenção, lá está, eu já disse isto muitas vezes e vou voltar a repetir. Isto não tem nada a ver com religião. Tenham a religião que quiserem, acreditem no Claro, Deus que mas quiserem. Epá. Agora a igreja é igreja é isso. negócio. A igreja É isso. está ali mesmo para cobrir muita merda, Claro que sim. para nos fazerem de burros. Religião, vergonhoso. super a favor. Cada um tem que acreditar naquilo que ele quiser e que entender. Exatamente. Liberdade religiosa, seja tu muçulmano, judeu, católico, o que tu quiseres. Agora, a igreja são ladrões. São um negócio do caraças. E já está. Ponto final, parágrafo. Completamente. Não tem outra coisa. Completamente. Anyway, olha, foi este o caso, foi o país e foi o mundo, neste caso da segunda episódio da primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado do remake, ok? E nada, não sei, quer E dizer alguma coisa? nada. Quero comentários, quero perlim pimpins, quero estrelas no Spotify, quero partilhas, quero que comprem os bilhetes para Lisboa
E Claro. quero que nos ouçam daqui a uns dias, que a gente já tem aqui coisinhas novas para vocês outra vez. Claro, até quarta, Portanto, obviamente. fiquem atentos. Epá, Catarina, tenho o gato aqui a espirrar à frente do ventilador e não é capaz de sair, só para estar ao pé de mim. Oh, Léo, vai-te embora, carinho. Oh, Leozinho, É que era muito tonto. Olha, Amorzinho. ainda se vai pôr mal e vou ter que pagar. Pronto, anyway. Oh, Amor, é assim que é ter filhos, sabes? é, né? Sim, É. esfrega-te aí no tapete. Dá-lhe. Que te dê mais ar, para tu te sentires melhor. Ai. Vá, Amigos, besito, para a gente semana. guapa. tchau, bye. Para a semana não, quarta-feira. Quarta-feira.